Tá cada vez mais comum pessoas que moram em apartamento de cobertura fecharem a varanda com o que a gente chama de cortina de vidro ou envidraçamento. É aquele sistema retrátil que você coloca todos os vidros para um lado ou para o outro para abrir a varanda e que quando está chovendo você tem a oportunidade de fechar tudo para que não entre água no apartamento. Até 2014, aqui no Rio de Janeiro, não era permitido a instalação desse tipo de janela. A gente tem duas situações, duas leis que interferem nessa situação. Uma delas é o Código Civil, que diz que você não pode fazer alteração em fachada, e o outro é o Decreto 322 de 76, que é uma legislação municipal que diz que você não pode fechar as varandas com esse tipo de envidraçamento. Mas em 2014, esse cenário mudou um pouco, com uma outra lei municipal que determina que você pode fazer o fechamento desde que você não incorpore esse ambiente à edificação. Isso acaba gerando muita confusão e eu vou explicar para vocês aqui alguns conceitos para deixar essa situação mais clara. Então vamos ao primeiro conceito: alteração de fachada. O que isso significa na prática? Que você não pode alterar a cor ou janelas e portas da fachada, que é basicamente como se fosse a película externa da edificação. As paredes, janelas, varandas que compõem essa aparência da edificação. Esse conceito, por si só, às vezes já é um pouco confuso, porque não tem uma legislação específica que determina o que é considerado como varanda. Mas existe atualmente uma jurisprudência nos tribunais cariocas entendendo que, a partir do momento que você aprova em assembleia uma alteração aprovando que todas as varandas que queiram possam fazer o fechamento de varanda, isso faz com que todo aquele ambiente seja internalizado e descaracterizado como varanda. Então passa a valer como fachada essa face externa. Isso significa que, no entendimento judicial, a questão da remoção de portas e janelas ou alteração desses vãos não está sendo mais interpretada como uma alteração de fachada. Isso é uma questão muito importante porque realmente gera bastante dúvida. Um segundo ponto, e uma situação que tem sido bastante comum, é a incorporação da varanda na sala, que as pessoas acabam fazendo a remoção da porta, nivelamento do piso e a varanda passa a ser como se fosse uma extensão. Essa situação, apesar de não mais ser considerado como uma alteração de fachada, ainda assim depende de legalização. E a legalização dessa área, na maioria das vezes, vai ser considerada uma mais-valia. Por que isso? As pessoas falam, mas eu não estou adicionando área, é só uma varanda, eu já pago IPTU por essa área. Mas, infelizmente, a Secretaria de Fazenda, que é a responsável pela cobrança do IPTU, e a Secretaria de Urbanismo têm entendimentos divergentes sobre o que aquela área significa. Como o IPTU é pago pela área de usufruto, você necessariamente vai pagar por qualquer área que você esteja utilizando, então contabiliza como a metragem total do seu imóvel. No entanto, no momento de aprovação do projeto para obtenção do habite-se, as áreas de varanda e de terraço, elas contabilizam de uma forma diferente. Elas não entram no cálculo do que a gente chama de ATE, a área total edificada. Então, quando você modifica o uso daquele espaço da varanda e incorpora ele na edificação, isso é sim considerado um acréscimo de área. Por isso, deve ser feita a legalização e, na maioria das vezes, é um caso de mais-valia. O que é a mais-valia? Numa resposta rápida, é quando você precisa legalizar uma área construída ou alguma alteração da edificação que extrapole o limite do que é permitido pela prefeitura. A maioria das edificações são feitas no limite do que é permitido. Então, quando você incorpora essa área de varanda e está gerando um acréscimo de área, você precisa pagar por isso. Mediante, então, essa contrapartida, a prefeitura normalmente permite que você legalize isso. E por que isso tudo, né? Uma questão muito importante é que você mantenha a aparência geral da edificação por uma questão não só de segurança, como de valorização do imóvel. E onde é que o condomínio entra nessa história toda? Porque acaba tendo muita discussão entre morador e síndicos, né? O ideal é que o condomínio auxilie os moradores a estabelecer um padrão de intervenção para manter essa questão da unicidade e também para determinar o que vai ser considerado fachada, como, por exemplo, a aprovação em assembleia de um padrão de fechamento.
Depois disso, o síndico ainda tem uma questão relacionada à NBR 16280, que ele pode determinar um padrão de documentos que devem ser entregues na administração do condomínio para aprovação dessa obra. O síndico pode se meter sim, se ele entender que o que você está fazendo pode descaracterizar a fachada ou pode, de alguma forma, afetar a integridade da edificação, como, por exemplo, uma sobrecarga na varanda. Essa questão do cálculo estrutural é muito importante e você já deve ter visto por aí situações em que uma varanda simplesmente caiu. O síndico não só pode, como deve intervir quando ele entender que algum morador está fazendo uma obra que pode afetar a integridade da edificação. É pela segurança de todos.